Aquele que passa por dificuldade, meu Deus, sangue tua vida. Abre as portas, Que o Senhor, meu Deus, Meu Deus. mostre por tuas mãos, pela tua graça, misericórdia. Meu Deus, aquele, meu Deus, que tinha teu dízimo, meu Deus, com amor, com fé no coração. Abençoe ele, meu Deus, para que nunca deixe faltar. Sim, meu Deus. Meu Deus, confirma a bênção sobre cada um nessa noite, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Muito bem, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de Provérbios, capítulo 29. Versículo 18. Provérbios 29, verso 18. E depois nós leremos o livro de Amós 3:7. Nesta noite eu quero falar sobre o verdadeiro precursor da vinda do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 29, verso 18. O verdadeiro precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que só o tema já faz nós refletirmos. Aleluia. Isso quer dizer que há falsos precursores. Falsos precursores que também se dizem ser precursores da vinda do Senhor Jesus. Mas no meio de tantos falsos, só existe um verdadeiro. É aquele que Deus provou, vindicou, aprovou, aquele que Deus predestinou, daquele que Deus viu antes da fundação do mundo, e quando apareceu na terra, o fez conhecido através de sinais e maravilhas, provando no céu e na terra, por todos os meios de que ele era o prometido. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém. Agora no livro de Amós, se encontra depois de Oséias, depois de Miqueias, antes de Miqueias, quer dizer, depois de Joel e antes de Miqueias. Amós 3, versículo 7. Amós 3, verso 7. Uma escritura muito conhecida da noiva. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus eterno, que veio até nós numa forma humana, forma de carne, e então andou entre os homens, foi feito semelhante aos homens, e então naquela carne suportou todas as tentações em que também venha sobre o homem comum. O Senhor era um homem comum, mas não era comum no ponto de vista, porque o Senhor era Deus. E mesmo sendo Deus grande, agiu numa forma comum, uma habilidade comum, de uma ação comum. E nós estamos aqui nessa noite, Pai querido, para falar um pouco da palavra, enquanto estamos orando ao autor dela, o Senhor mesmo. Abençoa cada irmão e irmã,
Que esta mensagem possa ser de ajuda para os que estão presentes e que possa ser ajuda para aqueles que irão ouvir pela rádio, pela internet, por todos os outros meios comunicativos pelas quais nós usamos para difundir a luz, para estender a outros o que nós temos recebido. Abençoa cada irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe todos os irmãos aqui do bairro Jatobá. Amém. Hoje, 8 de junho de 2016. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém. Cada irmão que compareceu. Está também nessa noite o meu cunhado, irmão da minha esposa, Alexandre, está ali atrás, ali, é de Almenara. Quer dizer, é daqui da região, mas está morando lá há algum tempo, na cidade do Vale de Jequitinhonha, cidade conhecida no Vale. Deus abençoe cada um de vocês. Bom, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ler algo aqui. Vejam bem. Se você é uma semente de Deus, sem dúvida já se deu conta da condição espiritual do mundo hoje. Você já se deu conta, irmãos? Você já se deu conta da condição espiritual do mundo? Eu não estou falando da condição natural, porque natural já está difícil. Já está difícil de suportar. Isso a olho nu. Isso dado a ouvidos. Mas aqui ele está falando da condição espiritual, de como as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicos, cristãos, como eles estão longe de ser aqueles cristãos espirituais para ver a condição do mundo. Só quem não é espiritual é que não entende o porquê que houve, da parte de Deus, uma necessidade de enviar um profeta para esta era. Assim também, como as pessoas também não dão conta da necessidade de um profeta para tirar os verdadeiros filhos de Deus da confusão denominacional que impera neste tempo. Qualquer pessoa que ler as Escrituras com revelação divina pode dar-se conta da hora em que estamos vivendo. Qualquer pessoa que lê as Escrituras com revelação divina. Não estou tentando dizer qualquer pessoa que apenas é um leitor que gosta de ler, tem o hábito de ler, mas não tem revelação divina, não tem uma condição espiritual discernidora para entender a conexão do tempo e da hora que nós estamos vivendo. Ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Nas prisões, nas penitenciárias, estão cheios de Bíblia entre os presos. Nos hospitais, pessoas na enfermaria, encamada. Difícil ir num quarto, não tem uma Bíblia ali. De qualquer forma, as pessoas querem escapar de alguma maneira. E não é apenas ler, como o irmão Brana diz, ler a Bíblia como jornal diário. Não se lê a Bíblia e nem a mensagem como se lê um jornal. Né? Não. No jornal, ele tem várias partes. No jornal tem a notícia de primeira mão, fica na primeira capa. Notícia de primeira mão. Depois tem outras notícias, tem outros assuntos, mas a notícia de primeira mão, a notícia que vai estar na boca do povo, que vai estar nos telejornais, que vai estar nas redes sociais, a notícia de primeira capa.
E às vezes as pessoas compram um jornal só por causa da notícia da primeira capa, não quer nem saber do restante. Não quer nem saber dos anúncios, não quer nem saber de nada. Ele compra só por causa da notícia de primeira mão, da primeira capa. E assim também está o mundo hoje, concernente ao cristianismo. Tem Bíblia, tem livros, mas só lê o que agrada. Quem está entendendo? Só lê o que cabe a eles, só lê o que cabe para eles. Não lê todas as Escrituras, não lê toda a Bíblia. Aí ele diz o seguinte: qualquer pessoa que ler as Escrituras com revelação divina pode dar-se conta da hora em que estamos vivendo. Porque todos os eventos anunciados para este tempo já estão presentes. Todos os eventos anunciados para este tempo já estão presentes. Ou seja, os eventos anunciados para esse tempo não é algo para o futuro, já está no presente. Já aconteceu. Vamos ver quais são? Hoje, Israel já está em sua terra, demonstrando ser uma nação forte. Vemos a multiplicação da maldade em todas as fases da vida humana. O mesmo pode ser dito quanto à ciência, a multiplicação em todos os aspectos. A frieza das igrejas não se pode negar, a menos que seja uma pessoa insensata. As igrejas estão mundanizadas, convertidas em clubes religiosos. Os chamados cristãos se conformam com os costumes do mundo em todos os aspectos de suas organizações religiosas, e muitas religiões hoje estão convertidas em negócios lucrativos. Esta é a apostasia que a Bíblia diz que viria no fim dos tempos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, vejam bem. Então, um crente, uma pessoa espiritual, ele dará-se conta dessas coisas que estão acontecendo. Mas também as pessoas vê todas essas coisas. Às vezes alguns conseguem ver, às vezes da boca de um ímpio, da boca de um pecador, se ouve falar, é fim do mundo mesmo. O mundo acabou mesmo. Isso quando eles veem coisas que não estão acostumados a ver. Sai da boca de ímpio, o mundo acabou mesmo. Fim do mundo está aí mesmo. E ele nem sabe o que está falando. Às vezes ele se dá conta de certas condições que às vezes não está habituado a ver. E quando vê, fala, o mundo está acabando mesmo. O mundo está de cabeça para baixo mesmo. E, no entanto, voltando para as religiões, para os evangélicos, os assim chamados cristãos, vê algumas coisas assim, vê os tempos de Noé, vê que a multiplicação da maldade, vê a multiplicação das mulheres, vê o casamento e divórcio para cima e para baixo, vê a condição de Sodoma e Gomorra, eles pregam até isso em seus púlpitos e tudo mais, vê que a condição está assim. Mas a necessidade maior deles verem e enxergarem é a presença de um profeta. Amém, verdade. E por não ver e perceber a presença de um profeta, eles não podem se firmar em coisa alguma. Não pode se firmar em coisa alguma. Porque nós, na verdade, quando você vê as pessoas ignorantemente rejeitando a presença de um profeta, você vê as pessoas usando essas expressões. Meu negócio é Jesus, não é profeta não. Meu negócio é com Jesus. Eu quero é Jesus. Meu Salvador é Jesus. Não tem esse negócio de profeta não. Quando as pessoas agem dessa maneira, elas estão recusando a própria salvação. Na verdade, quem salva é Jesus. Na verdade, quem liberta é Jesus.
Na verdade, quem cura é Jesus. Porém, Deus, quando quer tratar com um povo em uma determinada era, em uma determinada dispensação, Deus envia um profeta. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: aquele que recebe aquele a quem eu enviar, é a mim que estão recebendo. Amém, irmão? Amém. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E ele disse mais: aquele que rejeitar aquele a quem eu tenho enviado, a mim estão rejeitando. Estão entendendo, irmãos? Amém. Então você tem que aceitar aquilo que da parte de Deus ele envia para poder te salvar. Amém, irmãos? Amém. Somos salvos pelo sangue. Ok, é uma obra consumada há 2000 anos atrás. Só que mas as pessoas aí fora estão salvos da interpretação? Estão salvos da doutrina errada? Estão salvos de doutrinas erradas? Estão salvos de interpretações? De erros escriturísticos? Então, observe bem que eles desconhecem o como Deus trabalha, de como Deus tem um trabalho de trabalhar com o homem por meio de um profeta. Se não aceita profeta, aonde eles estão firmados? Você quer Bíblia para isso? Nós estamos firmados. Amém, irmão? Amém. Vamos pegar 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Olha o que diz Pedro. E olha que Pedro era um apóstolo, hein? Olha que Pedro era um apóstolo. Mas olha onde ele estava segurado. Olha onde ele estava segurado. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Olha que ele era um apóstolo. Mas aonde ele estava seguro? Aonde ele estava seguro? Na palavra? Claro que estava. Em Jesus Cristo? Claro que estava. Mas dependia de algo mais. 2 Pedro 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Amém? Amém. Tá vendo? Se as pessoas não têm a palavra dos profetas, onde vai ficar firmado? Onde vão se firmar? Hein, irmãos? Onde eles estarão firmados? E temos muito firme a palavra dos profetas. Amém? A qual bem fazeis em estar atentos. Tá vendo, irmãos? Tem que estar atento à palavra que vem de um profeta. Não de um profetizador. Não de um dom de profecia. Tem gente que vai das igrejas atrás de dons de profecia. Atrás de dons de profecia. Atrás de um profetizador. Atrás de um apalpador de cabeças. E então profetizando. Não é isso tipo de profecia que Deus está falando e que nem Pedro está mencionando. Pedro está falando da palavra que vem ao profeta. Amém, irmãos? Pedro está falando da palavra que vem ao profeta. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Veja bem, temos que ter a palavra do profeta para estar firme, atentar pelo que ele diz, até que tudo que ele ensinou, Cristo apareça em nós. Amém, irmãos? Senão a pessoa está perdida. Se eles não aceitam profeta, onde eles estão firmados? Firmado em quê? Firmado na igreja mais velha? Firmado na igreja mais antiga? Firmado na teologia dos teólogos, do seminário? Firmado em alguma imagem, em algum santo devoto? Então observe bem que um dos quadros da
precursada vinda de Jesus Cristo, nesse dia final onde nós estamos vivendo, porque nós vimos aqui um quadro que nós falamos sobre a condição espiritual do mundo, mas também existe outro quadro que é muito preocupante. E desses vocês têm que preocupar mesmo. Desses, nós, principalmente os ministros, devemos nos preocupar, que é Mateus 24, 24. Que nos últimos dias, que são os nossos, surgiriam falsos cristos e falsos profetas. A palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra profeta quer dizer pregador. Haveria falsos ungidos e falsos pregadores. Falsos cristos e falsos profetas. Que viriam entre vós fazendo tais sinais que, se possível fora, enganaria o próprio eleito. Se possível for. Mas não é possível. Amém? Amém. Vejam bem. Falsos profetas. Agora, presta bem atenção que um dos quadros da precursada vinda do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, é que muitos agora querem ser o precursor. Ou estão dando uma de precursor. Ou fazendo a si mesmo de precursores. E o povo aceitando isso também. Um dos quadros hoje da segunda vinda de Cristo é que tem muitos se autoconclamando, se autoproclamando ser o precursor, ser aquele que tem a visão, ser aquele que tem a revelação, ser aquele que tem a luz, ser aquele que tem a continuidade da mensagem até a aparição do Senhor Jesus Cristo nos anos. Muitos têm se convertido em falsos precursores e muitas pessoas também estão indo após ele. Muitos, e não é poucos não. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler em 1 Pedro, para vocês verem o que Pedro disse lá atrás sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 2. Quero que vocês prestem atenção que Pedro está falando de pessoas que estavam se apoderando de espíritos e de demônios, nas quais estava também conduzindo um monte de gente e essas pessoas sendo enganadas pelos mesmos. Prestem bem atenção. Vamos pegar um quadro aqui. Quero que vocês olhem para cá antes de ler. Vamos pegar um quadro de Moisés. Está todo mundo no Egito, todo mundo enrolado. Todo mundo enrolado. 400 anos lá dentro do Egito. O povo estava sob uma promessa de que Deus os visitaria quando Deus prometeu a Abraão que a sua semente peregrinaria em terra estranha, mas que num período Deus os visitaria e os tiraria da mão dos egípcios. Os tiraria da escravidão. Passado 10 gerações, uma geração há 40 anos, passado 10 gerações, Deus lá no Monte Horebe, lá fala com Moisés, e Moisés desce ao Egito, com 2 sinais. E então Moisés teve cara a cara com Deus na sarça ardente, em outras palavras. E Deus o vindicou e o provou, sendo ele o libertador. Correto, irmãos? Chega no Egito, ele prova para todo mundo que ele é o profeta. Ele prova para todo mundo que ele é o verdadeiro profeta. E então sinais e maravilhas acontecem. Amém, irmãos? Amém. Sinais e maravilhas acontecem. E então o povo diz, oh, glória a Deus, Deus nos visitou. Amém, irmãos? E o povo sai. E o povo sai. Aí passa um tempinho, passa um tempo, passa outro tempo. E o povo vendo maravilha. O povo só vendo maravilha.
O povo vendo as pragas, o povo vendo o mar vermelho sendo aberto, o povo vendo a nuvem durante o dia para servir de guarda-chuva, o povo vendo a coluna de fogo para servir de luz durante a noite no deserto, e o povo só vê maravilha. Não é que levanta 3 homens querendo dizer ser alguma coisa? Datã, Abiram e Coré. 3 dizendo agora ter a verdade, dizendo agora que Deus trata com eles, dizendo agora que eles também têm a verdade, que eles também têm o ministério, sendo que Deus só trata com um. Os irmãos entenderam, irmãos? Eles disseram, só você que Deus fala, Deus também fala conosco. Só você, Moisés, é que Deus fala no seu ouvido, Deus também não pode falar conosco. A congregação toda é santa. E só você quer levar o crédito, só você que Deus fala, Deus também pode falar por nós também. O que Deus fez? Deus fez Moisés separar deles e deu uma chance de consertar, mas eles não queriam. Liderados por Datã, Abiram e Coré. O que aconteceu? A terra os engoliu e desapareceu para sempre. Amém, irmãos? Amém. Então, o que acontece? Nesta última era, Deus nos enviou um profeta. Desde o seu nascimento já foi provado. Amém, irmãos? Desde o seu nascimento. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Aleluia. Ele mesmo disse, quando ele fez aquele pequeno filme Profeta do século XX, ele disse, esta coluna de fogo me segue desde o meu nascimento. Tem me seguido desde o meu nascimento. Então, Deus o prova com sinais e maravilhas. Amém, irmãos? Amém. Provado em cima no céu, embaixo na terra, com vários sinais. Em 1933, lá no Rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa, onde tinha quase 500 para serem batizadas e 2.000 na margem do rio assistindo o batismo, várias denominações ali criticando, porque ele estava batizando as pessoas no nome do Senhor Jesus, várias denominações. Na 17ª pessoa, quando ele batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, desceu do céu aquela radiante luz, porque Deus é luz. Amém, Deus. Aquela radiante luz desceu. E quando desceu, as águas começaram a balançar, como se fosse uma hélice de helicóptero que baixa na água e a água faz assim. E assim estava aquele ralo descendo sobre a cabeça do profeta. E de repente uma voz estrondou de lá de dentro e disse as palavras: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém, irmão? Amém. Existe mais alguém para enfiar seu dedo nisso? E o pior é que existem corajosos. Verdade. Existem corajosos para sair dizendo por aí que são precursores, que têm a mensagem. Como que as pessoas são capazes de tirar isso, de tirar isto que foi colocado, provado a um homem? Assim como João Batista precursou minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém. Tua mensagem, singular. Tua mensagem. Então observe bem, e hoje nós temos no mundo, no seio do cristianismo, dos assim chamados crentes, até mesmo de linhas da mensagem, dizem ser o precursor, dizem ter a mensagem, dizem ter a linha, que os outros ministérios perderam a linha, não sabem o que fazer, estão no deserto. Existe um ministério aí, um ministério da terceira puxada, ou terceira etapa, entre aspas, que diz ser o precursor, que diz ser o João revelador. O ministério dele é reprofetizar o que o irmão Branco já profetizou. O que é isso? Isso é uma infâmia.
Isso é um absurdo. Isso é uma blasfêmia. Quer dizer que tudo que Deus falou para o profeta errou, tem que consertar. Oh, meu Deus do céu. Deus. Existe outro que diz que fulano de tal ficou no lugar do outro para alinhar as coisas. Para alinhar o que o irmão Branham deixou. Esse já foi embora, já partiu. Um tal de Levi. Esse que eu falei que diz que é o Joãozinho, é o tal de Osmar. Tantos querem ser o precursor. Tem agora um tal de falso Caco Felipe, lá da Costa do Marfim, que diz ser o precursor do precursado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que diz ser o precursado daquele que tinha mensagem de precursado. Pelo amor de Deus. 7 é número perfeição. Amém, irmão? 7 é número perfeito. 7 é perfeição, 7 é conclusão. Deus trabalha com 7 eras, 7 mensageiros, 7 espíritos, 7 anjos, 7 mensagens. Não tem lugar para 8º. Amém, irmão? Não tem lugar para ninguém mais. Depois que essa mensagem terminar com os gentios, depois que Deus tratar com essa noiva, depois que o último eleito entrar, esse Espírito Santo que está trabalhando na noiva, depois de arrebatada, vai tratar com 144 mil judeus. Amém. Tantos querem ser o precursor, tantos estão dando uma de precursor. Isso é uma blasfêmia, isso é uma infâmia, isso é um anátema. Querer tirar aquilo que foi falado no Rio Ohio em 1933, onde não foi um bispo, e não foi nenhum evangelista, e não foi nenhum doutor que falou essas palavras. Essas palavras veio do céu, do próprio Deus Todo-Poderoso. Amém, Deus. Glória. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, Paulo disse, ou João disse, aquele que não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Mas esses tropeçam em muitas mensagens e na palavra. Os irmãos entendem? Amém. Esses tropeçam. Tropeçam e em muitas palavras. Torce as escrituras, torce os parágrafos. Pedro até chamou a atenção daqueles que tinham ele como pastor, que tinha ele como um apóstolo e que tinha ele como respeito. Falou, gente, eu tenho aqui na minha mão as cartas de Paulo. Eu tenho aqui na igreja as cartas de Paulo. E eu tenho lido elas, olha, tem pontos difíceis de entender. Amém, irmão? Amém. Que os indoutos é aqueles que não têm ministério de doutor para entender. O 5º dos Efésios. Torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Se eu pego um parágrafo da mensagem e torço ela, eu estou torcendo para quê? Para mim ir para o céu? Não. Estou torcendo para a minha própria perdição. Se eu pego a Bíblia e pego um versículo e torço aquele versículo, aplico ele ao contrário, eu estou torcendo para a minha própria perdição. Aí Pedro disse, olha gente, eu nem me atrevo. Eu tenho aqui as cartas de Paulo, está aqui comigo, é ótimo, é belo, ele é um homem que foi enviado aos gentios, Deus o provou ele, sendo ele, mas eu vou dizer, tem pontos difíceis ali que eu encontrei, difíceis de entender. Os irmãos, né, irmãos? E os indoutos aí que querem ser alguma coisa, que querem apresentar e fazer alguma coisa, ser alguma coisa, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Da mesma maneira é hoje. Eu, pastor Vanderlei, eu encontro na mensagem pontos difíceis
até mesmo deu como pastor de entender, mas eu não quero interpretar. Mas os indoutos aí fora torcem igualmente os outros parágrafos da mensagem para a sua própria perdição. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aleluia. Que situação? Vejam bem. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, primeira parte, parágrafo 63. O profeta irmão Branham diz: eu creio que qualquer palavra que é acrescentada nessa Bíblia, e seja quem for culpado de fazê-lo, a sua parte será tirada do livro da vida. Apocalipse 21. Quem acrescentar a isto ou tirar isto, eu não creio que credo algum, nenhum dogma, qualquer coisa a mais, mas somente a palavra literal de Deus é o plano de Deus. Tudo mais é pecaminoso e será tratado e estará eternamente perdido. Qualquer homem, qualquer credo, qualquer denominação, qualquer coisa que for adicionado ou tirado de um ponto desta palavra, Deus, o qual não é um Deus de ontem que escreveu um livro e o distribuiu na mão de um grupo de homens e permitiu que houvesse confusão e tudo mais. E então vai julgar o mundo com aquele livro? Mas o Deus que o escreveu vive. Amém, irmão? Amém. Vive nisto e confirma a sua palavra. Vê? Aí está. Não podemos de forma alguma tomá-la ao nosso bel prazer. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem. Então, observe que nós vemos aqui o irmão Branham tratando de explicar a nós que é impossível alguém tirar da Escritura se Deus também não tirar dele da parte da árvore da vida. Que é impossível também que o homem que acrescente à Escritura, que também aquele homem não acrescente os seus flagelos e os seus pecados também. Então, observe bem que se um homem, disse Paulo, não tropeça, ou Pedro, não tropeça em palavra alguma, o tal homem é perfeito. Os irmãos lembram? Quando diz que o homem é perfeito, não é perfeito no lado externo, ele é perfeito no entendimento. Quem entendeu, irmãos? Não é que ele é perfeito no corpo, porque todos nós erramos. Mas ele é perfeito no entendimento, ele é perfeito no conhecimento, ele é perfeito na compreensão. Se o tal homem não tropeça em palavra alguma, não tropeça em doutrinas, não tropeça em entendimentos, não arrazoa, não interpreta mal a palavra, não faz ela discordar, não faz ela desarmonizar. Se o tal varão não tropeça em palavra alguma, o tal é perfeito. Amém, irmãos? Amém. Isso quer dizer de um homem que tem o entendimento revelado e que recebe a palavra do jeito que ela está. E não põe sua opinião e nem sua observação secular. Porque nenhuma escritura é de particular interpretação. Mas Deus usou homens e eles foram inspirados para poder trazer esta palavra. Amém? Então, esses que andam tropeçando negam o próprio Deus que disse lá no Rio Ohio. Esses que andam tropeçando estão negando o próprio Deus que disse lá no Rio Ohio aquelas palavras. Como João Batista percursou a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isso quer dizer que na sua mensagem tem conteúdo que prepara a minha segunda vinda. Na sua mensagem tem poder que precursará a minha segunda vinda. Na sua mensagem preparará o povo para a minha segunda vinda. Amém, irmãos? Amém. Pronto, só isso. E esses aí, entre aspas, que se dão ao luxo de querer dizer que são precursores e que tem agora a linha e que tem a verdade, e que o irmão Branham falou foi do ministério dele, e que o irmão Branham estava preparando para ele. Olha, que isso? Que falta de temor para aplicar essas coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja bem, que coisa. Oh, meu Deus do céu.
Vamos quebrar essa... Vamos falar um pouquinho sobre Rebeca. Nós sabemos que Abraão é um tipo de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Na Bíblia, ele é um tipo. Pai, Abraão. Ele tinha um filho, Isaac. Isaac representa Jesus, o filho. Abraão era um senhor de muitas terras, rico. E ele só tinha um herdeiro. Na promessa, era só um, que era Isaac. Ele tinha outro filho, mas era com a escrava. E a escrava não herda. Mas mesmo assim, Deus abençoou ela. Mas como ele tinha um filho com a livre, que era Sara, ele então herda toda a promessa. Abraão estava ficando velho. Isaac também. E à medida que o tempo foi passando, Isaac também foi ficando velho. Mas era necessário que o seu filho casasse. E o seu filho não podia casar com nenhuma mulher que não fosse de grau parentesco próximo. Na região onde Abraão estava vivendo, que era a região das Campinas de Sodoma, não tinha de forma alguma parente algum. Tinha que ir num lugar distante onde vivia Labão. E Labão era seu parente. Amém, irmãos? Amém. E ele então tinha uma filha. E essa filha era Rebeca. Abraão tinha vários mordomos, mas ele tinha um que confiava muito. Tinha um. Deus tem muitos pregadores aqui na terra que ele pode usar, mas ele usou um. Amém, irmãos? Ele não confiou os 7 selos, a revelação dos trovões a qualquer um. Confiou a um. A um só. Amém? E esse mordomo chamava Eliezer. E esse mordomo servia a Abraão, seu senhor. E então Abraão deu uma mensagem para Eliezer. Eliezer, você vai até as terras de Labão, meu parente. Lá ele tem filho, filha. Meu filho está prestes a casar e está prestes também a herdar tudo o que eu tenho. Mas ele precisa casar. Vai com uma mensagem. Uma mensagem. Não muda a mensagem. Oh, Deus. Amém, irmão? É uma mensagem. Eu te dou uma mensagem. Não chega lá com tonteria, em outras palavras. Não chega lá mudando as minhas palavras. Fale o que eu falei. Diga o que eu disser. Aleluia. Diz para Labão que o teu parente vive e que é muito rico e que tem muita coisa e que tem um filho e que esse filho precisa casar. E ele vai herdar tudo que o seu senhor tem, mas ele precisa de uma esposa. E ele não quer que seu filho case com uma filha estranha, de um Deus estranho. Você vai lá, Eliezer, diga todas essas coisas para ele. Fala. Tudo bem. Eliezer foi. Quando Eliezer foi, Eliezer chegou lá, vocês conhecem a história. E ali Labão tinha seus filhos, muitos homens, e uma filha, Rebeca. E Eliezer, um tipo perfeito do mensageiro. Eliezer representa o mensageiro com uma mensagem para trazer uma noiva, uma esposa para o filho. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então observe que Eliezer chegou e encontrou a mulher, encontrou a noiva. Encontrou a noiva, fez um propósito com Deus, fez uma prova de Deus, se ele estava certo naquilo, vocês já conhecem. Aquilo que ele fez com sinceridade, Deus respondeu. Deus deu a ele. E depois ele revelou o seu propósito, porque ele estava ali. Assim foi Deus. Revelou o seu propósito, porque ele enviou um profeta. Amém. Porque ele enviou um mensageiro. E aí, Rebeca, ouvindo aquilo, foi direto para o seu pai. Falou a mesma coisa. Não muda nada. Os parágrafos têm que ser o mesmo. Amém, irmãos? Amém. A mensagem tem que ser a mesma. Não pode mudar nada. E aí, Rebeca ouviu, Labão ouviu, seus irmãos ouviu.
Agora, presta atenção. Rebeca ouviu a mensagem, Labão ouviu a mensagem, e os filhos de Labão ouviu a mesma mensagem. Labão ouve a mensagem e diz assim, correto. Os filhos ouvem a mensagem e dizem, não, pai. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que não são todos que recebem a mensagem da maneira. Não, pai, como nós vamos entregar nossa irmã a um homem, um tal mensageiro, que nós nem sabemos se na verdade esse homem existe? Se está realmente vivo ou se ele está falando a verdade? O que o mensageiro diz? Não me impede, não venha me impedir. O pai chega e disse, olha, ela tem idade suficiente, ela pode muito bem fazer isso aí. Oh, irmãos, a mensagem, a noiva, ela é adulta já, amém, irmãos? Ela já é adulta, já não é mais menina, não. Ela é mais mocinha, mas não. Ela não está bebendo esse leite desnatado por aí, não. Ela está comendo churrasco. No dia seguinte, Rebeca diz, estou decidida, eu irei. Mas você nem conhece ele, não sabe se ele é manco, se ele tem careca, se ele tem muito cabelo. Você tem a boca rachada, você está faltando dente, você nem viu ele, nunca viu. Mas eu vou assim mesmo. Vou pela palavra, pela mensagem. Amém, irmãos? Oh, irmãos, eu não vi a coluna de fogo, eu não vi a nuvem, eu estou vendo é foto, eu vejo é foto, eu não vi nada que foi feito no Ministério Lombrana. Mas eu creio, irmão. Mas eu creio. Eu creio na sua mensagem. Amém. Eu creio porque combina exatamente com as Escrituras. Amém. E ela foi decidida. Ela foi decidida. Vejam bem. Preste atenção para vocês verem. Lá, para sair da terra de Abraão, os servos de Abraão e o próprio Eliezer alimentou os camelos e deu água de beber. Porque no deserto não se acha água. E camelo pode ficar até 2 meses sem beber água. E então, encheu o camelo de água e encheu o reservatório. E o camelo só viajando no deserto. Então, observe que quando a mensagem chegou para nós, ele nos fartou. Amém, irmãos? Amém. Ele nos fartou com alimento. Ele nos fartou. E aí, para a noiva ir no arrebatamento, para a noiva ir, ela tem que dar água ao Espírito. Amém, irmãos? Amém. Quando chegou na casa de Labão, a bexiga dos camelos estava vazia. Já tinha entregado a mensagem. Já tinha entregado a mensagem. Já tinha entregado a mensagem. Não precisa revelar mais nada. Já tinha entregado tudo. Já tinha entregado tudo. Eliezer não escondeu mais nada, já tinha entregado a mensagem, já revelou tudo. Agora, depois de ter ouvido a mensagem, Rebeca vai e dá água aos camelos. Rebeca vai e abastece os camelos. Rebeca é um tipo da noiva. A água representa a palavra. Amém, irmãos? O camelo representa o poder. Ela teve que abastecer o camelo para subir em cima dele, para que aquele poder levasse ela. Amém, irmãos? Amém. Levasse ela. Até certo ponto, o mensageiro ficou com a noiva. Até certo ponto. Deus, quando entregou a mensagem, os 7 trovões, ele ficou até certo ponto com o mensageiro. 3 anos, 2 anos. 63 entregou os seus, em 65 ele partiu. Quando saiu da casa de Labão, o mensageiro ficou com a noiva até certo ponto, até certo caminho. E até certo caminho, bem distante, diz o irmão Brana, que no entardecer, Isaac inspirou assim e disse, eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta aqui, no entardecer no campo. Ele foi dar uma volta. E então Eliezer deixou Rebeca ir ao encontro de Isaac no entardecer. Amém, irmãos? Amém. Nem foi na casa que encontrou, na casa de Labão, e nem foi na casa de Abraão que
que ela encontrou com Isaac. Nem é na terra que Jesus veio encontrar com nós, e nem na Nova Jerusalém. É no céu, irmão. É entre o céu e Nova Jerusalém. É no caminho, irmão. Agora, me mostre na Bíblia esses falsos precursores, me mostra na Bíblia, na mensagem, esses charlatões, que entre Rebeca, entre a casa de Labão, até Rebeca encontrar com Isaac, vê se tem alguém tomando o lugar de Eliezer. Vê se tem Eliezer dizendo, esse fica no meu lugar. Esse está no meu lugar. Não tem. Glória a Deus. Hein? Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Como que as pessoas estão brincando? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Ao enviar a Abraão mensageiro, não vemos em nenhum momento Eliezer, depois de ter entregado a mensagem, os selos, não vemos em nenhum lugar Eliezer colocando ou anunciando alguém a encontrar seu Isaac, a não ser o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Não vemos em nenhum lugar. E agora existem esses charlatões, esses mentirosos, falsos, que pegam a mensagem do profeta e faz como Pedro disse, tomando as cartas de Paulo, disse, olha, tem pontos difíceis que é difícil de entender e que os indoutos torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria edição. Eles estão torcendo as escrituras, torcendo os parágrafos da mensagem para poder elas aplicarem a si mesmos. Os irmãos estão entendendo? Amém. Na mensagem Glória. Esmirna, na era de Esmirna, vejam bem, quero que os irmãos observem isso aqui. Ele diz o seguinte, vejam bem, na era de Esmirna, deixa eu ver se eu ver o outro parágrafo aqui. Na era de Esmirna, na página 108, nessa exposição das 7 eras, ele disse, se você acha que isto não é verdade, ouça isso. Por todo o mundo, tanto nos grupos pentecostais como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócio. Eles têm invadido púlpitos sem um chamado de Deus. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus, e dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, 10 ao 13, que Deus deu à igreja, já falhou. Não é o que tal de Caco Felipe anda falando? Vê? Portanto, eles estão assumindo o comando. Aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré, e eles nem mesmo sabem que estão cumprindo neles mesmos. Meu Deus! Eles cegamente seguem adiante, pregando a experiência em lugar da verdade. Que Deus tenha misericórdia deles, que os seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Ouça-me. Desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios ou a simples perícia mental alguma vez qualificou um homem para a liderança espiritual? Oh, Deus. Nunca. Ou de qualquer peso a palavra de Deus? E quando de todas as maneiras o materialismo ou os valores humanos começam a mostrar-se como o meio pela qual Deus opera em lugar de unicamente o Espírito Santo, então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Verdade. Quando o homem coloca sua própria habilidade, raciocínio, coloca suas próprias ideias para poder trabalhar em cima disso, ele está lutando contra o próprio Deus. Na mensagem Esmirna, na mesma página 133 da exposição das 7 eras, diz: em cada era
temos exatamente o mesmo padrão, modelo. É por isso que a luz vem através de um mensageiro determinado por Deus numa certa era, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro e é evidente que todos aqueles que saem nem sempre aprendem o quão necessário é falar somente aquilo que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Amém. Glória. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? A palavra não nasceu no nosso meio, ela veio para nós, amém, irmão? Vê? Ou veio somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram ali, logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Amém. Uma vez fizeram um teste num supermercado, no sacolão de hortifruti grangeiro. Aí colocaram maçã híbrida, que estava hibridizada, com vários elementos químicos, que a tornou bonita, que a tornou maravilhosa. E colocou outro caixote com maçãs naturais mesmo, que nascem, crescem, esperam o tempo e tal. As pessoas entrou e aquela maçã estava ali, mais barata do que a outra. A que nasceu naturalmente estava num preço, e aquela bonitona, grandona, estava em outro preço, abaixo de 50%. E o povo caiu em cima. E o povo tudo caiu em cima e levou sacolas cheias. Antes do povo sair, o naturalista chegou e falou assim: olha, por que você escolheu essa maçã aí? Ah, porque ela está grandona e está num preço bom. Aí ele falou assim: ela é híbrida. Ela é híbrida. Só tem corpo, só tem boniteza, mas não tem nenhuma vitamina. Aquela ali que é a verdadeira. Aquela só pode estar pequena, mas toda a vitamina e nutrientes está nela. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória. Assim as pessoas. Pode fantasiar, pode fazer igreja, ministério grande e tudo mais. O ministério pode estar até corpulento, cheio de ministro, cheio de gente crente, aquela coisa tudo, mas é híbrido. Os irmãos entenderam, irmão? É híbrido. Não tem vida. Não tem nada. Olha essas igrejas grandes, 1.000, 500.000, 5.000, 10.000. Olha como eles estão. Olha como é que eles estão vivendo. E ali está o prefeito, está o vereador, está o advogado, e ali congrega o juiz e todo mundo, e o corpo está bonito, aquela coisa toda, só gente, mas é tudo híbrido, tudo inchado, não tem vida, não tem nada. É Deus. Não tem nada. Só tem testemunho. Testemunho que Deus fez aquilo outro, mas ninguém diz: ó, Deus salvou minha alma, Deus estava no mundo, pecado, e Ele me salvou, e agora estou aqui, eu era isso. Ninguém, não. Eu vim falar aqui que Deus me deu um carro, e eu estou com um carro novo, o meu era velho, caí, e agora estou com um carrão. É isso que eles falam. Mas ninguém chegava para dar um testemunho: eu vivia no pecado, vivia no lixo, vivia no adultério, vivia isso, fazia isso, aquilo outro, mas Deus me libertou. Mas não dão esse tipo de testemunho. Verdade. Tudo híbrido.
E as pessoas procuram aquela catedral, aquelas igrejonas, nas melhores esquinas, no melhor endereço. As que parecem casa de garagem, as que parecem garagem, não, essas maçãzinhas aí tá por fora. Os irmãos estão entendendo, irmão? Era assim que falava de Jesus. Quando os fariseus ficavam assim, mas como é que pode aquele homem ter tanta gente seguindo ele? Como pode ter tanta gente? Não tem uma casa, não tem uma igreja. Prega debaixo da árvore, prega nos montes, prega na beira da praia. Pregou até em cima de um barco emprestado. E esse tanto de gente anda com ele. E nós que temos esse templo grande aqui e tudo mais. Ô, irmãos. O negócio é vida, amém, irmão? Amém. O negócio não é palavras bonitas e não sei o quê, e fazer uma história, e comover o povo, e fazer o povo chorar, e fazer um drama, e dramatizar, e fazer peça de teatro, e o povo chorar, e criar uma sensação nas pessoas. Não! Paulo disse, o meu evangelho não veio apenas com palavra de persuasão, mas veio com poder e demonstração. Para terminarmos, página 132, exposição das 7 eras de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça, singular, não ouçam. Quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente a uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para aquela era. Amém. Agora, uma era é uma dispensação. Uma era é uma dispensação. E somente um mensageiro recebe o que o Espírito tem a dizer aquela dispensação, aquela era ao povo. Amém, irmão? Um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era, e esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que acham em seu alcance, a mensagem é somente recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem capacidade de ouvir, de discernir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. E aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, e nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Vocês estão ouvindo de quem nessa noite? Recebendo de quem? Do pastor Vanderlei? Vocês estão ouvindo do pastor Vanderlei, que já recebeu de Deus pelo mensageiro. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hã? A mãe do irmão pediu para orar por ele, que estava enfermo. Ele falou para mim. Já está bem melhor. Né? Vem aqui na frente, irmão Alisson. Alisson. Vem aqui na frente. Vamos orar por ele então, né? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos aqui de Birité, Jatobá. Vamos orar. Senhor Deus, olhos fechados, com a mão levantada. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra que nós pregamos nessa noite, pelo poder da Tua palavra, oramos nesse instante em favor do nosso irmão. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo alcance ele, Senhor, nas suas necessidades. E que esta enfermidade, Pai querido, seja extirpada no nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra pregada. Abençoa ele, Senhor Deus, no seu trabalho, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem. Domingo, Santa Ceia, dia 12 de junho, às 18 horas. Milton Campos, 339, bairro Brasília, Sazir. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por mais esta porção da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos aqui de Birité. Obrigado por esses irmãos aqui, Senhor Deus, que têm vindo para ouvir a Tua gloriosa palavra. Amém. Obrigado, ó Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos por tudo, Senhor. Pai, não permita que nenhum espírito contrário possa se levantar em nosso meio, mas que possamos ficar com a Tua pura palavra, Senhor. A verdade pura da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Só um minutinho, peraí.